Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós, então, chegamos nesse período da nossa quaresma, dos nossos exercícios espirituais. E aqui no carro, hoje, porque vim aqui cuidar do meu pai, que não está bem, e sempre no tempo da quaresma também é um tempo da batalha, um tempo também de guerra espiritual, mas também interiormente. E hoje o nosso tema é a humildade como a primeira vitória. É sobre isso que a igreja nos ensina. Os humildes, bem-aventurados os humildes de coração. É o pobre de coração. Porque esta é a verdade. A verdade da humildade, ela se coloca como um fundamento, como nós estamos vendo aqui no nosso e-book, onde a humildade ela é o fundamento de uma casa, e São Basílio Magno nos ensina que nenhuma casa se sustenta sem os seus alicerces. Nesse sentido, na palavra de Deus, em Eclesiástico, o livro de Siracida, capítulo 2, nos ensina o seguinte: Filho, se prestares a servir o Senhor, prepara tua alma para a provação. Sê humilde e constante, pois assim como o Senhor purifica o ouro no cadinho da humilhação, assim também Ele purifica os seus. Veja, a humildade nada mais é do que esta realidade, essa virtude que se reconhece aquilo que somos. A humildade vem da mesma raiz também da palavra umidade. O que é a umidade? Senão uma terra que está encharcada de água, cheia de vida, mas que ainda aguarda silenciosamente o momento certo da fecundação da sua semente. Portanto, então, os humildes, a humildade nada mais é do que a virtude de reconhecer-se e ter uma profunda experiência de si mesmo. É o conhecer a si mesmo. Uma pessoa humilde de verdade, ela reconhece o dom que Deus colocou na vida dela. Uma pessoa humilde, aí nós temos que tomar muito cuidado com a humildade verdadeira e a falsa humildade. Por exemplo, pensemos um médico que tenha a sua capacidade, um cirurgião renomado, e ele humildemente sempre diz: olha, eu só consigo fazer isso porque não é pelas minhas forças, mas é pela técnica e por Deus. Em vez, o falso humilde é aquele que diz, mesmo as pessoas dizendo sobre os dons que ele tem, sobre a graça que ele tem, ele diz: não, eu não sou isso que você está falando, não, mas a realidade, Deus te deu dons, o Senhor concedeu a você graças, então você também precisa de reconhecer aquilo que é, de fato, o dom e as coisas que Deus te deu. Eu, por exemplo, Rafael Brito, Deus me deu a graça de poder ensinar trazendo conteúdos densos da teologia com uma linguagem simples. Esse é um dom. Então, portanto, eu não posso ter falsa humildade e dizer: não é verdade, não tenho esse dom. Não, eu sei que eu tenho esse dom, de poder trazer para você um conteúdo bom, denso e simples. Agora, isso é humildade. Reconhecer e ao mesmo tempo não se apegar ao dom ou àquilo que eu possa ter, ou determinadas coisas. O falso humilde é aquele que diz: não é verdade. Não é verdade, eu não sou um bom professor, eu não sou bom, não, os 4 mestrados que eu fiz em Roma, não vale de nada. Na verdade, o humilde, ele reconhece o que é e devolve para Deus. O falso humilde é aquele que não é e quer se apropriar daquilo que é de Deus. O que aconteceu, por exemplo, com Lúcifer, que na verdade a humildade, ela é a virtude que ligada também à obediência, à submissão. Já o falso humilde está ligado ao orgulho. No final das contas, a falsa humildade é um orgulho disfarçado. É a pessoa que, na verdade, ela quer receber os louros e ela sabe. Imagina um artista que vai fazer um teatro e ele se apresenta bem no teatro. As pessoas aplaudem ele. E por que essas pessoas estão aplaudindo esse artista? Porque ele fez uma performance boa. Se ele não tivesse feito a performance boa, ele não teria recebido aplausos, mas vaias. Então reconheça então em você também os dons, as capacidades que Deus deu para você.
E nós vivemos numa realidade de um cristianismo pessimista, muitas vezes, que não identifica o melhor em nós mesmos. Se eu começar a pedir para você quais são as suas qualidades, quais são os dons que Deus te deu, né? Eu tenho certeza que muitos de nós vamos ter dificuldades de identificar os dons. Por quê? Porque nós não queremos reconhecer aquilo que somos de fato. E somos tentados o tempo inteiro a não viver a humildade verdadeira. Já o humilde é aquele que reconhece que acima de si está o Senhor. Porque a humildade, ela é a base de um fundamento, ela é o fundamento de toda a estrutura. Ora, o fundamento, ele tem acima de si alguém maior. Portanto, então, na vida da fé, na vida virtuosa, o que nós temos de fato, é sempre na nossa existência, é que nós precisamos de estar sempre escondidos, reconhecendo quem somos. João Batista, quando perguntaram para ele, você é o Messias? Meu primo está chegando aqui do trabalho. João Batista, ele quando foi perguntado, és tu o Messias ou devemos esperar outro? Ele diz, eu não sou o Messias. Eu sou uma voz que clama no deserto. Quer dizer, ele não diz, eu não sou o Messias. Mas ele se reconhece quem ele é. Eu sou a voz. Eu sou aquele que prepara o caminho para o Messias. E eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Mas João Batista, ele entende o seu lugar no mistério da salvação. O Senhor é o maior, o Senhor mas eu sou o servo humilde. Eu sou aquele que prepara. Isso aqui, então, é não somente uma humildade, o exemplo de uma verdadeira humildade, como também o antídoto contra a falsa humildade. João Batista poderia dizer, não, imagina, eu não sou o Messias não, mas olha, eu sou primo dele. Para quê? Para receber elogios. Não, João Batista é claro, a minha missão é essa e eu vim para isso. Nesse sentido, então, São Basílio Magno nos ensina na sua homilia sobre humildade que o verdadeiro humilde é aquele que reconhece na sua vida que Deus é aquele que está acima de todas as coisas, mas que Ele tem o seu lugar e Ele quis que eu me posicionasse no meu lugar. Então hoje eu quero pedir o dom da humildade para você, para cada um de nós, e suplicando nessa oração de hoje, pedindo para que nós possamos ser humildes, não arrogantes, aprender a escutar mais do que falar, buscar aprender sempre, mesmo sendo um sábio, buscar inclinar a cabeça sempre, sabendo que diante de nós temos alguém que nos ama acima de todas as coisas. A humildade é o princípio e o fundamento de toda a virtude e ao mesmo tempo dos dons, daquilo que irá fazer com que nós possamos não nos perder em nós mesmos. Estou aqui cuidando do meu pai, peço orações para vocês. Meu pai tem problema de demência, também Alzheimer. Meu pai é adotivo, né? Porque meu pai biológico, vocês conhecem a minha história, ele abandonou minha mãe quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. E o meu tio Alcides, que eu chamo de pai, que foi o meu tio que cuidou de mim, tem Alzheimer e também demência. E ele usa sonda, ele tirou a sonda esses dias. Estou aqui auxiliando um pouco e ao mesmo tempo trabalhando. Mas com ele eu aprendo o que é a verdadeira humildade. Eu contei uma vez uma história, vou contar de novo para vocês. Quando era criança, nós somos de uma família muito humilde. E o meu tio é sapateiro, meu pai é sapateiro. E meu pai, um dia, desesperado porque não estava conseguindo trabalho, não tinha dinheiro em casa, nós não tínhamos comida, a gente fala no interior, não tinha mistura, né? Esse homem entrou no meio do mato e nós ficamos muito preocupados com ele. Um dia ele volta no final da tarde com alguns mamão verde. Entregou para minha tia, minha mãe Prisciliana, minha mãe adotiva também, que é minha tia. Ela preparou. Naquele dia nós tínhamos mamão, sal e arroz. E ela fez igual a abobrinha, é uma delícia, tá? Quem nunca comeu mamão verde aí com a carne moída é uma delícia. Colocou sal, um pouco de óleo. Então tinha
arroz, mamão e sal. Na hora que nós fomos comer, ele disse, vamos dar as mãos. Nós demos as mãos, ele orou assim, Senhor, eu quero agradecer pelo dom desse mamão, porque o Senhor fez o pé de mamão nascer e dar fruto, e fez com que esse mamão nascesse porque o Senhor pensou em mim, na minha família, nos meus filhos. Eu quero agradecer por nós termos o alimento. E naquele dia nós sentamos e comemos aquele mamão com sal e arroz, e vale mais que qualquer picanha. É isso. O meu tio me ensinou, tá vendo? Nós temos que agradecer, porque tem gente que nem isso tem. O humilde é esse, é que reconhece as pequenas coisas, o gosto do pão, o valor da água quando você está com sede, o valor de uma sombra, o valor de uma cama, o valor de um abraço, pequenos gestos que você não compra com dinheiro, com mais nada. O humilde é aquele que entendeu quem é Deus na sua vida, quem é e quem Ele é diante de Deus. Prática do dia hoje, procure viver, buscar em alguns momentos assim, aquela realidade simples, a simplicidade. E quantas vezes você deixou de ser humilde e que deixou a arrogância entrar na sua vida. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações e boa quaresma, bons exercícios espirituais para você. Deus abençoe poderosamente sua vida e até amanhã na nossa próxima meditação.